Tendrá una duración de 10 minutos. No hay periodo de familiarización, entre instructor e infants, sino que tanto madres como hijos, son fundamentalmente las madres las que llevan a los hijos, pueden conocerlo en ese momento. Aunque haya charlas previas, el objetivo de las mismas es lo administrativo antes que el contacto entre quienes van a participar. El infans es tomado en brazos por el instructor, quien lo introducirá en el agua e intentará durante 10 minutos mantenerlo en determinadas posiciones para tratar de enseñarle a flotar, por medio del refuerzo de ciertos movimientos naturales en los bebés. Podríamos llamarlos reflejos. Cuando están en el agua y que consisten básicamente en darse vuelta boca arriba y flotar. Subrayo aquí intentar, dado que muchas veces los niños lloran tanto que no es posible llevar a cabo la actividad. Es más, a veces en general hacen aclaraciones que esté lejos de las comidas, el horario elegido por una cuestión de justamente estos llantos a los que hacía referencia. Aclaración importante. En la página de ISR se habla de educar a los padres para mostrarles la manera eficaz y segura de proteger a los niños mientras estén dentro o alrededor del agua. Parte de esta educación consiste en aplaudir y sonreír en los momentos en los que los instructores tratan de estimular la fijación de estos reflejos, aun cuando esto se diera en medio de las expresiones de un niño que, en tanto infans, que no habla, según etimología, expresa su desconcierto u otras sensaciones a través del llanto. En los primeros encuentros los infants llevan ropa de baño, pero en los últimos son arrojados al agua con ropa de calle para reproducir un accidente. Todos los días, a la misma hora, durante 6 semanas. Algo de esto nos remite a la regularidad pavloviana en la creación del reflejo condicionado, sin olvidar un dato importante. El experimento de Pavlov era sobre un perro. No obstante, en la década del 20, también John Watson pensó algo semejante, pero ahora para un infans, el pequeño Albert. Yendo un poco más allá que una respuesta salivatoria ante un timbre en lugar de un alimento, el psicólogo conductista intentaba probar las leyes del condicionamiento clásico en este niño sano, buscando que respondiera a un segundo estímulo, la aparición de un animal, con el miedo, que era la respuesta que daba a un primer estímulo, la aparición de un ruido fuerte. Watson llevó a cabo este experimento con cierta frecuencia durante algunas semanas. Podríamos calificarlo de exitoso, ya que Albert respondió efectivamente con el miedo, el llanto, en tanto infans, que no habla, no solo frente a los animales, sino a cualquier objeto que se le presentara. Hay algunas cuestiones curiosas. La descripta era solo la primera parte del experimento. La segunda parte consistía en quitar el miedo adquirido por el condicionamiento. A este momento nunca se llegó, porque la madre de Albert, al ver el desarrollo de la situación experimental, decidió retirar al niño, al tiempo que los comités de ética prohibían este tipo de experimentos por ser contrarios a la ética científica. Al principio del texto dije que lo que intentaba articular, experiencias, experimentos, más relato clínico, diferían en lo temporal, pero tenían otro tipo de semejanzas.
Algo de lo escuchado en una sesión con M me remitió a las posibles preguntas de Watson acerca del surgimiento, la instalación o la desaparición, o no, del miedo en el pequeño Albert. M tenía preguntas y venía en busca de respuestas. ¿Puede quedarle miedo a mi hijo después de las clases de natación, en las que lloraba muchísimo? ¿Podía extenderse esto a otras situaciones? ¿Podía lo que ella llamaba una clase convertirse en una experiencia traumática? M había llegado a consulta un tiempo antes de ser madre. Su hijo tenía 11 meses en ese momento. El tramo final de su embarazo había sido transitado con dificultades, leves en lo físico, pero no tan leves en lo subjetivo. El cansancio, la incomodidad y algunos dolores estaban casi siempre sobrevolados por una posibilidad trágica. A pesar de haber tenido un parto complicado, su hijo nació sano y sin dificultades. Los temas de la maternidad y el cuidado del infans llegaban entramados con un texto muy vigente en nuestra época, que es el que promueve una suerte de relación ideal en la diada madre-hijo para recuperar o reeditar, por medio de distintas actividades para ambos, algo de la simbiosis prenatal. Actividades como yoga para bebés, por ejemplo. Pudo desplegar su texto en Transferencia, que iba revelándose modelado de acuerdo con ciertas tendencias de un discurso psicologizante. ¿Cómo tienen que ser las madres? ¿Qué tienen que hacer para disfrutar junto a su hijo? ¿Cuáles son las adquisiciones de un bebé? Etcétera. Y también de un discurso de mercado, del por qué no hacerlo a cómo no hacerlo, unido a lo que expresaba como querer lo mejor para él. M había inscrito a su hijo de 11 meses en las clases del programa ISR. En un primer momento, esto había entrado en el trabajo porque los horarios interferían con los pactados para nuestras sesiones, pero después sobrevinieron las preguntas referidas antes. ¿Puede quedarle algo a H de las clases de natación en las que llora tanto que a veces no es posible llevarlas a cabo? Recordemos las preguntas de Watson. Es una actividad novedosa. Tiene siglas en inglés que no recuerdo bien. Me sale ICR, pero no es el sanatorio. En Rosario hay una institución cardiovascular que tiene estas siglas, ¿no? Por eso la semejanza sonora, digamos, ¿no? ICR y SR. Pero no es el sanatorio. Lo trágico volvía a ponerse en manifiesto a través de la negación y se rubricaba en las sentencias de la página. A veces las mejores precauciones no pueden evitar una tragedia. Una amiga con un hijo de la misma edad la había invitado a conocer el programa, lo que la llevó a decidirse, aunque los niños no fueran juntos, ya que las clases no son con otros, sino individuales. Se refería a ellas como un poco fuertes, condensando allí lo que después pudo abrirse en el trabajo. Lo calificado como fuerte tenía que ver con una pregunta. ¿Qué idea de sujeto subyacía a este programa de condicionamiento? O también, ¿qué diferencia habría entre el hijo de M y el pequeño Albert? Tal vez una, fundamental. Mientras la madre de Albert lo hubo retirado del experimento antes de que concluyera y los comités científicos prohibieran las experimentaciones por ser contrarias a la ética, aquí las madres eran convocadas, educadas, adiestradas, a completar la escena sentándose a mirar, aplaudiendo y sonriendo para reforzar la actividad o condicionamiento. Lo que ayer prohibía las leyes de la ética,
hoy lo permiten las reglas del mercado. También la decisión de tomar el programa fue puesta en cuestión en nuestro trabajo. Quienes la habían validado venían por la vía materna, madre, hermana mayor, sobrinas y amiga, estaban de acuerdo con ofrecer a H estas herramientas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Bastante lejos y con un tono descalificado se oía, en contraposición, la serie paterna, el padre de M, quien contaba la experiencia infantil de haber visto que un amigo era arrojado al agua con adultos alrededor. Recordemos la descripción de la página. Con recuerdos muy traumáticos. Y su marido, quien no había estado de acuerdo con la decisión, nunca la había acompañado y que refería además sus propias experiencias dolorosas recordadas de tiempos infantiles y las huellas que habían dejado en él. Esto no había sido tomado en cuenta por M. En cambio, en el transcurso del trabajo, sí pudo hacer entrar una percepción de su marido que señalaba algunos cambios en el comportamiento de este niño sano y vivaz, bastante independiente, que desde hacía algún tiempo se mostraba más temeroso y pendiente de los padres en momentos y situaciones en las que antes no lo estaba. En el transcurso del trabajo apareció un recuerdo que me refería como traumático y que se sumaba a la lista de razones por las cuales debía, ¿por qué no? ¿Cómo no? Facilitar estas herramientas a su hijo. Una vez, cuando era chica, había visto cómo se caía un perro a una pileta y se ahogaba. No había podido olvidar el episodio, porque habría de olvidarlo. Tenía miedo de que su hijo corriera la misma suerte. Se puso en evidencia esta asociación con lo animal, también en otro relato de M, cuando decía que su hijo seguía al padre a todas partes, hasta la puerta del baño y lo espera ahí, diciendo papá sentado en la puerta como un perro. Pero los perros no hablan, y eso marcaba la diferencia. Poder aprender esa diferencia se proponía como un movimiento clave para favorecer la entrada de H en el discurso y su consiguiente subjetivación. La cuestión de los discursos puede pensarse como aquello que permite escribir el lazo social, conforme a la función de la palabra y al campo del lenguaje. A través del significante se estructura el mundo del ser hablante, es decir, todo el saber. Lo que nos permite ver el entramado de relatos y viñetas es la vertiente singular y social, lo que atañe al sujeto en sí mismo y al colectivo que integra. Las preguntas que aparecen tienen que ver también con esta relación entre las estructuras subjetivas y los discursos de las épocas, a partir de los cuales aquellas pueden revelar su constitución o sus características. La búsqueda metonímica de M en sitios virtuales tan numerosos como diversos dan cuenta de un sujeto tomado por el exceso y consumido por el consumo, del por qué no al cómo no, Lacan en la Conferencia de Milán. De propuestas que no favorecen, ni siquiera consideran, las marcas singulares, sino que las borran a través de la masificación y el anonimato. ¿Quién es H para el programa, sino un elemento de la estadística? Material humano destinado a engordar los números de la página y de los bolsillos del amo moderno. Las clases son carísimas, había dicho M. El discurso de la época, o el no discurso, en tanto no hace lazo, también descubre un nombre del padre devaluado, que no alcanza a ordenar al sujeto para que siga el camino de su deseo. La impronta de la pulsión de muerte también se hace sentir a través de la amenaza de lo trágico siempre en ciernes, condicionando al sujeto al temor y al desamparo.
Casi nada de lo que pueda hacer será efectivo para evitar la tragedia, lo que lejos de responsabilizar, exacerbará la culpa. En las primeras sesiones en que M empezó a hablar de lo que acabo de articular, apareció, sumado a la desvalorización de la opinión del padre, una ponderación sobre su modo de ejercer la paternidad. Él es muy blando, yo soy la que pone las reglas. Me preguntaba cuáles eran estas reglas por fuera del amor y del campo simbólico, en las que se pasaba casi instantáneamente de la invitación, ¿por qué no?, al imperativo superyoico, ¿cómo no? Una vez abierto el camino del superyo y de acuerdo con lo que Lacan plantea en las formaciones del inconsciente sobre el superyo materno, ¿cuál es la demanda con la que se enfrenta H? ¿De qué modo el discurso capitalista se constituye en una vía regia para el despliegue, entre otras cosas, de este superyo obsceno y feroz? Bueno, hasta aquí. Olá, estão me ouvindo? Sim. Então, Ana Lia, muito obrigada por dividir com a gente esse caso, que eu acho muito, muito, muito interessante. E também as questões que você trouxe, eu acho que vai dar um debate ótimo. Eu vou passar a palavra agora para os debatedores, Deise Watson. Vou começar com a Deise Stein, que é analista, membro da Maêutica Florianópolis, instituição psicanalítica. Depois eu passo para o Watson. E aí a gente abre para debate para todos, tá bom? Perfeito. Ok. Obrigada. Boa noite, colegas. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando as especificidades da clínica com crianças e compartilhando escutas diferentes entre instituições diferentes. Isso é algo muito rico, que faz parte da formação do analista, né? Achei o caso da Ana Lia muito interessante, ele me fez pensar muitas coisas que eu vou compartilhar aqui. E eu quero, antes de mais nada, deixar claro que as questões que eu vou colocando na forma de perguntas são pontos para a gente pensar junto, para a gente debater no final, e não há pretensão de que elas sejam respondidas exatamente, tá? Bom, sobre o caso, a primeira coisa que me chamou a atenção foi exatamente no próprio nome desse treinamento, Infant Swimming Resources, o ISR, que me remeteu ao RSI, escrevendo de trás para frente. E aí eu faço uma articulação de que a infância é um tempo lógico em que os efeitos produzidos pelo significante no campo subjetivo dependem do enodamento dos registros RSI, ao qual a significação está submetida, segundo Jerusalinski, 1990. É importante ressaltar que a posição da criança em relação ao significante não é a mesma que a do adulto. O bebê precisa de um ambiente que lhe forneça cuidados para poder entrar no campo do outro. Inicialmente, isso vem da função materna. Os cuidados da mãe escrevem significantes no corpo da criança, dando lugar ao corpo pulsional. Quando a mãe dá um colo ao bebê, ela o tira do desamparo, ela lhe dá um ser, lhe dá consistência. Pensando no caso, eu faço a seguinte pergunta: como fica, então, quando a mãe não tira o bebê do desamparo? Como é o caso dessas aulas no treinamento, né? Em que a criança chora e a mãe não dá o amparo. Com uma criança, é preciso falar, é preciso que os afetos sejam nomeados. O grande outro primordial traz à criança a linguagem, o outro especular do transitivismo. Lacan, no Seminário 1, faz referência à noção de transitivismo como um momento na constituição do sujeito em que se equivalem para ela a sua ação e a do outro. Como ficaria, então, nessa criança que chora nos braços de um instrutor desconhecido no seu treinamento,
Quando ela vê a sua mãe aplaudindo e sorrindo, como a mãe é orientada a fazer, né? Traduzindo, então, uma situação de desprazer como se fosse prazer. Pensando um pouco sobre a função paterna, vale dizer que a função materna é quem indica o pai, quem legitimiza o pai, para que ele possa ser agente da transformação da angústia da criança perante as dificuldades e desafios. Nesse caso, como a Analia colocou, a mãe de H, a mãe da criança, não legitima o pai, desvalorizando-o e dizendo que ele é muito brando e que é ela que põe as regras. O pai, por sua vez, se opõe a essas aulas nesse programa de treinamento, mas mesmo assim a mãe matricula a criança e o pai diz que não vai se envolver e sai de cena. O pai precisa ter lugar no discurso materno para que ele possa exercer a sua função. Freud já dizia lá no Mal-Estar da Cultura que não conseguia pensar em nenhuma outra necessidade da infância tão intensa quanto a da proteção de um pai. Enquanto ser de linguagem, o ser humano se inscreve como sujeito desejante a partir do outro que dará sentido ao seu apelo. Freud, no Projeto para uma Psicologia Científica, fala do desamparo inicial do bebê humano que não deixa outra saída que a da assistência alheia de uma pessoa experiente para a sua sobrevivência. É como o grito que o vivente faz apelo para o grande outro lhe socorrer desta carência, conforme Tânia Ferreira. A função do grito nessa inscrição é fundamental, uma vez que desde o começo ele faz o enodamento com a linguagem. É um grito que convoca o outro. Será que o grito ou o choro do menino H convoca a sua mãe? O que esse choro provoca na mãe? É uma outra pergunta. Interessante também a equivalência que a mãe faz entre o filho e um cachorro, um perro, né? Só para lembrar, a mãe comenta que quando pequena viu um cachorro se afogar numa piscina, né? E que isso também deixaria ela com essa preocupação de que o filho se afogasse. E ela também faz a mesma relação quando diz que o filho fica parado na porta do banheiro, como um cachorrinho esperando o pai quando o pai está lá no banheiro, né? Também no seminário 1, o Lacan diz que a imagem da forma do outro é assumida pelo sujeito. O sujeito se sabe e se conhece como corpo, ele está dentro de um corpo e faz uma representação deste corpo. E lá no seminário 1, o Lacan inclusive fala do animal, por coincidência, ele diz assim, o animal também está dentro de um corpo, mas não temos nenhuma razão para pensar que o representa para si, que o animal representa esse corpo para si mesmo. Bem, o menino H não é um cachorro, ele está mergulhado no simbólico e por isso a mãe deveria dar conta da angústia desse filho sentado na porta do banheiro, aguardando o pai sair, não olhando para ele como um cachorro, mas sim como um sujeito, usando a linguagem para dizer algo do tipo, teu pai está no banheiro e já vem. Segundo o Sequinato, 2007, a função da mãe é paradoxal. Ela tanto pode propiciar desenvolvimento equilibrado, quanto pode desestabilizar a criança. Nada mais prejudicial para uma criança quanto uma posição ambivalente, ou pior, perversa da mãe. Uma ação devastadora na normativização pulsional e na consequente subjetivação do filho. Por último, eu gostaria de comentar um pouco sobre a subjetividade da época, que é o tema da atividade de hoje, né? Articulando com os imperativos de gozo, que são superegóicos. Ainda segundo Tânia Ferreira, os pais abraçam a criança com seus ideais esses que funcionam como uma negação da castração. Como a criança vai acessar o grande outro simbólico que deveria estar encarnado nos pais, na mãe, mais especificamente nesse caso, se ela tiver como ideal que sutura a castração? M, a mãe, né, ela busca um manual de como ser mãe, de como desenvolver as habilidades do seu filho nessa negação da castração. O super-eu sempre faz exigências e por mais que se faça, nunca será o suficiente. Aí vem a culpa. O cartaz da natação com a pergunta, seu filho sobreviveria se caísse na água? Diz que se não oferecer, então, esse treinamento ao filho, você pode ter o seu filho morto,
o que vai ao encontro da, abre aspas, marca da pulsão de morte que aparece pela ameaça do trágico sempre em cena, que a Analia coloca na descrição ali no relato do caso. Não se trata de uma aula de natação para aprender a nadar de um modo agradável. É um treinamento de sobrevivência. Tem que treinar, tem que saber nadar. Por isso ele é super egóico. É o por que não, como não. Se existe esse treinamento, por que não oferecer? E a Analia coloca também, quase nada do que se pode fazer será efetivo para evitar a tragédia, o que, longe de responsabilizar, exacerbará a culpa. Felizmente, a Amy está em análise e parece que o filho ainda não desenvolveu nenhum sintoma por esse relato do caso. Então, eu finalizo com mais uma questão, que seria que direção a analista daria na análise de Amy em relação aos seus ideais que recaem sobre o seu filho. Seriam essas as minhas colocações e eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Perdón, Daisy, ¿podrías repetir la pregunta final, por favor? Ah, sim. Por favor. A pergunta é, que direção da análise, que direção a analista daria na análise de Amy em relação aos seus ideais que acabam recaindo sobre o filho? Entendeu, Analia? É uma pergunta só para a gente pensar, né? Assim, em termos da direção da análise dessa mãe, né? Eu vou passar para o Vadson, e aí depois, se você quiser, Analia, você comenta os dois, tá bom? Então, Vadson é analista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Brasília. Seu microfone ainda está fechado. Olá. Agora. Boa noite. E aí, estão me escutando bem? Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer a Flávia pelo convite para participar de hoje. Fiquei honrado pelo convite, por essa troca, né, entre as escolas, as instituições. Muito bacana, muito bom. E a generosidade, Analia, com esse texto maravilhoso. Analia, eu, assim que li o seu texto, assim que recebi de Flávia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi os 2 primeiros capítulos do seminário 15, do ato analítico, que o Lacan fala das experiências de Pavlov. E foi isso que quis trazer para você, para a gente conversar. Um recorte, então, desses comentários que o Lacan faz nessas 2 lições. Eu não vou te colocar nenhuma questão, eu não vou... O que eu quero é fazer um pequeno, breve, curto comentário sobre essas experiências de Pavlov, que foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando li o seu texto. Tá bom? Então, vamos lá. As experiências de Pavlov demonstram a ação do significante sobre o campo do vivo, mostrando como o organismo pode ser enganado. O que se deduz é que o animal é afetado pela linguagem do homem. Porém, incapaz é de se perguntar sobre o desejo do outro. Apresenta tipo de sintomas, eu coloquei sintomas entre aspas, porque eu não sei se cachorro, se animal tem sintomas, ou condutas, né? De acordo com o seu dono. Sendo assim, há de se indagar não sobre o desejo do cão, mas sobre o desejo do seu dono ou do experimentador. Pelo que Lacan nos apresenta nos primeiros capítulos do Seminário 15 do Ato Analítico, podemos dizer que Pavlov seria um estruturalista, porque sua experiência troca num fato de estrutura.
Nossa condição de existência está submetida à lei do significante. Por isso, funcionamos, às vezes, como um cachorro das experiências de Pavlov. O que marca a diferença é a estrutura simbólica do homem, que lhe permite ascender à ordem significante. O cachorro responde com o corpo, por não ser portador de recursos simbólicos que possibilitem respostas simbólicas. Isso implicaria um sujeito. Todo ato evoca o sujeito do significante. Sua história, sua vida, seu funcionamento são regidos por uma cadeia de significantes. Isso me faz pensar no campo das doenças psicossomáticas. A precariedade de recursos simbólicos em algumas pessoas as leva a adoecer. Lacan diz que o sujeito adoece não por ser desadaptado, mas por estar adaptado demais. É porque está colado, submetido ao desejo do outro, sem poder questioná-lo, que se adoece. Qualquer área de saber que se posicione como saber absoluto, que não se pode ser questionado, é alienante. O saber está ali, suspenso, com uma carta esperando chegar ao seu destino. Era esse comentário que eu queria fazer sobre o seu texto, tá? Sobre as experiências de Pavlov. Muito bom os dois comentários, né? Assim, eu acho até que depois a gente poderia circular também os textos, também os comentários. Eu vou deixar na escola com o Alexandre, quem quiser também pegar os comentários por escrito, ele pode passar para vocês. São textos tão interessantes, né? Ana Lia, você tem 5 minutos para responder os comentários, ou se você prefere, a gente abre para as perguntas e depois você responde tudo. O que você prefere? Es lo mismo la dinámica. Yo quiero agradecer, realmente me impactaron ambos comentarios en cuanto a la precisión de las lecturas. El de Deise referido a RSI, esas siglas que realmente, la verdad, me parece que son absolutamente pertinentes. Tener en cuenta ese nudo que constituye la subjetividad. Y bueno, y también agradezco a Watson la referencia a Pavlov del acto analítico, y sí, absolutamente. Me quedo con esta pregunta de Deise, que me parece interesantísima, y que es la dirección del análisis con M, ¿no? La dirección del trabajo analítico. Me parece que esto también interroga, si bien es un trabajo que tuvo cierta continuidad en este momento y por las circunstancias por todos conocida, ha sufrido algunas interrupciones importantes. Así que, bueno, bienvenidos los comentarios de todos, abrimos el diálogo y después retomamos si hay tiempo. Tá ótimo. Então, olha, só para confirmar, quem quiser os textos, seja da Ana Lia ou dos debatedores, é só mandar um e-mail para a Escola Lacaniana que a gente disponibiliza. Eu queria também começar, então, um debate. Queria te colocar uma questão que tem um pouco a ver com o que o Watson e a Deise trouxeram. É mais uma confirmação, né, da fala deles. Eu achei assim, eu não sei se eu estou enganada, mas eu achei que o caso clínico, ele de alguma forma ilustra, digamos assim, ou é uma metáfora do próprio sujeito da contemporaneidade, né? Esse sujeito que está ali afogado, né, pelo consumo, né? Então, eu achei isso muito bacana.
E eu também, assim, lembrei de uma passagem do Lacan, onde ele, daquele texto, Duas Notas sobre Criança, que ele dirige a Jenny Aubry, onde ele fala, e a Daisy lembrou disso também, que a criança fica muito exposta, muito capturada pela fantasma materno, quando o nome do pai, né, quando a função paterna fica, digamos assim, meio frouxa. A criança fica numa posição objetificada. E aí eu pensei assim que, usando um significante do caso, eu diria que esse pai, ele late, mas não morde. É uma expressão, né, assim, usando esse significante cachorro que é do caso, né? Então a criança fica muito exposta a essa fantasia materna. Daí, assim, pegando essa ideia de que essa seria um pouco a posição do sujeito contemporâneo, eu queria te perguntar, assim, porque no próximo encontro a gente convidou a Mara Mussolino, sempre troco o nome dela, Mussolino, e ela vai falar sobre um caso de autismo. E o título do texto dela é Autismo, Sintoma Epocal. E ela supõe que assim, o autismo, porque de fato aumentou muito o diagnóstico de autismo. Eu fiz uma pesquisa rápida, por exemplo, em 1975, tinha um autista para 5.000 crianças não autistas. Em 2018, nós temos um autista para 40 crianças autistas, ou para 40 crianças não autistas. Então, a minha pergunta é se essa proliferação de autismo tem a ver com isso que você trouxe do discurso capitalista, do sujeito da contemporaneidade, que de alguma forma foraclui o sujeito. Essa é a minha pergunta. Alguém quer perguntar? Quer fazer alguma questão? Perdón, aquí hay un comentario de Cacho que me interesa tomar y pensarlo también como un efecto de la dislocación que se produce en el discurso capitalista y que es la dirección contraria de la escritura del nudo, digamos, ¿no? Si esa dislocación, si ese desajuste en la escritura de los discursos, justamente que se produce en el discurso capitalista, no tiene sus efectos también en esta escritura del nudo de la constitución subjetiva. Me parece que es interesante también pensarlo por ahí. Sí. Y también, perdón, recordaba recién, la inscripción en el cuerpo de estas experiencias, sobre todo porque, bueno, subrayo en varios momentos del trabajo la cuestión del infans, que no habla etimológicamente, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, podemos pensar de qué modo se inscribe también esto en el cuerpo. Y también es verdad que infans también tiene la misma raíz que fatalidad en latín, ¿no? Así que bueno, conjugaba esas cosas también como un comentario, nada más. Ana Virgínia pediu para falar. Pode falar, Ana Virgínia. Vamos tentar. Vamos ver, conseguir? Tá, tudo bem. Boa noite. Fiquei pensando no caso que a Anália estava trazendo, em Anália, a Daisy, o Watson, no sentido em que poder pensar o desejo da mãe ao que estaria possivelmente atrelado. Não no sentido de abrir, como ela estava em análises,
poder pensar se isso apareceu como possibilidade de um encontro, digamos, de realização do desejo nessa cena desprovista de qualquer tipo de amparo. Se aí não estaria realizando, não, o verdadeiro instinto maternal, a mãe, não? E, por outro lado, fiquei pensando naquilo de que ela ficava presa à comparação de ver a criança como um cachorrinho, não? Novamente desprovista de amparo, não? A própria mãe. E que nessas épocas, atrelando a subjetividade, fiquei pensando que nesse momento aqui no Brasil, não, o que a Flávia estava trazendo, nunca, pelo menos na minha experiência clínica, nunca estive tão perto das novas cartilhas para isso, cartilhas para aquilo, cartilhas para ensinar a criança a fazer cocô, ou seja, tudo muito formatadinho. Não? Muito ideal, muito idealizado. Então, novamente, quando vivemos um desamparo da subjetividade como estamos vivendo, nesse momento, no Brasil, pelas coisas que estão acontecendo aí sim, no âmbito político, emanam várias encruzilhadas que falam direitinho o que fazer. Não? Então, que também são formas, o que ela está colocando, não? Porque esse tipo de prerrogativas para as crianças não se afogarem, emanam de um tipo de sociedade também norte-americana, não? Que não é por acaso, era o que a Anália estava trazendo, não? Bom, seria isso. Vou fechar, tá, Flávia? Obrigada, Ana Virgínia. Obrigada pelo comentário. Deixa eu ver. Ana Lia, a princípio temos 5 minutos. Bueno, no, quería o Cátio, agradecer... eu acho que quer falar. O Cátio levantou uma mãozinha para falar. Ah, bueno. Quiero agradecer a Ana Virginia, porque realmente creo que justamente lo que planteo al final del trabajo, que es esta cuestión de la diferencia entre la culpa y la responsabilidad, que yo creo que es una consecuencia, digamos, es decir, esto de buscar en todos los sitios virtuales los mejores modos, las mejores formas, cuando en realidad esto subraya el desamparo subjetivo. Sí, yo creo muy bien, y Flavia, recuerdo muy bien ese comentario que me hiciste cuando terminé de leer mi trabajo, El Alacano, que esta experiencia y este niño eran metáfora de esa disgregación que produce el dislocamiento de los discursos, ¿no? Uno solo entre todos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, me encanta todo lo que dijeron y me gustaría seguir conversando también. Sim. Bom, então agradeço a presença de todos vocês, agradeço muitíssimo, Ana Lia, pelo trabalho maravilhoso que você trouxe e as questões que a gente pôde levantar. Acho que ainda vão ficar muitas questões para a gente ainda pensar, né? Foi só um começo. Obrigada, Watson e Daisy. Eu acho que a Daisy quer falar, tem 2 minutos, Daisy. Quer falar? Sim, eu queria, só para pegar um gancho no que acabaram de falar, se a gente for pensar um pouquinho na subjetividade da época, na própria pandemia, né? O quanto que as mães estão super envolvidas em ser mãe, em ser professora, em ser cozinheira, faxineira, brincar e ainda proteger os filhos para não pegar o vírus, né? O quanto esse imperativo de gozo está muito presente nesse nosso momento atual, né? Totalmente, de acordo. E esses manuais todos do como fazer, como a gente recebe isso, né? Muitos manuais, como a Ana Virgínia falou, o que fazer com os filhos na pandemia, como protegê-los, como dar aula para eles, como isso, né? E quais serão os efeitos disso que vão acabar chegando na nossa clínica daqui a um tempo, né? Depois da pandemia.
Era isso que eu queria colocar. Sim. Obrigada, boa noite. Obrigada. Bom, então encerramos agora. Muito obrigada. E é isso. Muito obrigada, Analia. Obrigada, Gracias, Watson, gracias, David. Flavia. Obrigada a todos. Boa noite. Buenas Muito noches. obrigada. Obrigada, boa noite. Muchas Tchau. gracias. Gracias, chao. Obrigada. Gracias. Muy buena Beijo. reunión. Chao. Beijo. Gracias. Obrigada. Adiós. Boa noite, obrigado. Bom vê-los. Boa noite. Buenas noches. Bom vê-los Tchau. todos. Chao, Tchau. Daisy. Carol. Tchau, tchau. Tchau, Chao. Caro. Obrigado, linda. Leo. Boa noite a todos. Obrigada. Boa Tchau, noite. Javier. Tchau, César. Tchau, Tchau, Caro. tchau. Boa noite, Caro. Chao, Daisy. Tchau.